Muito bem, meus caras, muito bem, mais um dia de gravação aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo da Jogatina. E sim, Cavaleiro da Lua, número 3, episódio 3, saiu nos nossos coraçõezinhos, ok? Está liberado para Cavaleiro da Lua, acho que acredito que a grande maioria já viu. Se você ainda não viu, cara, nesse vídeo tem spoiler, ok? Então vai lá ver, curte lá o episódio, depois tu volta aqui, vê dublado e vê legendado, que sempre tem uma diferencinha. Aí depois tu volta aqui, tá? Eu tô te esperando. Deu? Pode crer. Então vamos nessa. Primeiramente eu queria começar com uma homenagem póstuma ao ator Gaspar do Liel, ok? Ele que interpretou Anton Mogart, que é um personagem que foi introduzido agora pela primeira vez no episódio 3 da série. E o ator Gaspar do Liel, ele morreu antes da estreia da série, antes da série ser liberada, morreu num acidente de esqui, ok? E infelizmente nos deixou. Podemos apreciar o trabalho dele não só aqui, mas em outros filmes, mas também no Cavaleiro da Lua. Uma pena ele não poder ver a aparição dele, né, pela primeira vez no MCU. Se não é melhor, uma das melhores séries da Marvel até então, ok? Mas seu legado fica aí e espero que onde ele esteja melhor, esteja bem e que ele possa acompanhar essa estreia dele no MCU e que essa estreia tenha sido do agrado dele, assim como foi do nosso agrado, com certeza. Então, Eliel, ficam aí meus sentimentos para você, para sua família, e que tudo melhore aí para quem ficou aqui. A saudade sempre bate para a galera que fica, que tinha contato contigo, mas você provavelmente está num lugar melhor curtindo aí a série, e sem dar spoiler, por favor, ok? Muito obrigado. Tá vendo a psicografia aí, vai ser terrível. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Cavaleiro da Lua, episódio 3, meus amigos, cheio de novas perguntas, cheio de bizarrices, e nós ficamos aqui com as calças na mão, ok? Primeira coisa que a gente já percebe já de cara no episódio: não é só Mark Spector, não é só Steven Grant, mais alguma coisa está controlando esses dois personagens. E aí a gente ainda não sabe. Eu ainda tenho minha teoria, vocês sabem que eu já deixei claro em outros vídeos. A minha teoria é que temos sim uma terceira identidade, assim como temos no quadrinho. Lembrando que nos quadrinhos, o glorioso Mark Spector também já achou que foi o Homem-Aranha, também já achou que foi o Wolverine, ele também já achou que foi o Capitão América. O cara entendeu? A mente do cara não é boa. E temos uma terceira identidade que ainda não foi apresentada para nós, que está frequentemente nos quadrinhos, que é o Jake Lockley, ok? Que é o motorista de táxi. Coincidentemente, nesse episódio, ele acorda num táxi. Motorista de táxi que anda pelos lugares mais pesadas de Nova York e de Chicago. Achei Chicago que ele está nessa época do Jake Lockley. Antes dele ficar doidão, antes de termos o transtorno dissociativo de identidade, não só disfarces, como era no início do Cavaleiro da Lua, ele tinha vários disfarces, e anda nos lugares mais pesados, pegando o máximo de informações possíveis, ok? Então aqui na nossa série nós temos o Mark Spector como o Cavaleiro da Lua com a armadura da Lua, ok? A armadura parecendo de múmia, né? Parecendo que é enfaixada. Nós temos o Senhor da Lua, que é o personagem com o terno e gravata, bonitão, organizadinho, bonitinho, com aquela cara rachada no meio, que ali pode ser uma demonstração das múltiplas personalidades dele, né? E também temos algo muito estranho acontecendo, que é essa versão assassina destruidora, que ainda não vimos nem oficialmente o Mark Spector, nem oficialmente Steven Grant fazendo, ok? Então essa é uma das perguntas. Além do que diabo é aquilo que o Khonshu fez no céu do planeta Terra, meus consagrados? O que foi aquele troço que ele fez? Ok? Essas e outras perguntas nós vamos abordar aqui no nosso vídeo. Primeiramente, já vamos entrar de cara com a Layla, a mulher do Mark Spector, que no começo está ali falando com uma amiga da família, trocando uma ideia, fazendo ali um passaporte falso, danadinha, ok? E ela cita uma coisa muito interessante, que ela descobriu que o Mark Spector, o Steven Grant estava... Vocês vão ver que eu vou confundir muito esses dois ainda, tá? O Steven Grant estava com o escaravelho na casa dele, porém a casa dele fica exatamente a 20 minutos da casa onde ela e o Mark Spector moravam, ou moram, ok? O que é muito intrigante, já que o Mark Spector é americano, a Layla não se sabe se ela é inglesa ou se ela é egípcia, não sabe a nacionalidade oficial dela, ok? Ela tem o sobrenome daquela região da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, El Faouli Abdallah,
ok? Se você não me engano, Abdala significa flor de Deus, certo? Olha aí, cultura, hein? E aí a Leila ela cita que o Steven mora a 20 minutos da casa do Mark com ela. Ou seja, é um indício de que o Mark Spector estava tentando deixar sempre tudo muito bem organizado e amarradinho ali, para que ele possa ter controle de ambas as vidas, a de Mark e de Steven Grant, e ainda assim possa manter esse anonimato de a Leila não encontrar com o Steven, não saber quem é Steven Grant, nunca, e o Mark manter-se controlando Steven Grant sem que ele saiba, sem que o Steven saiba que ele conhece a Leila de algum lugar, ok? Então só depois que a gente percebe que as histórias vão se interligando, querendo ou não, infelizmente não teve como uma hora essas histórias iam se interligar, e o Mark falhou na sua tentativa de afastar os dois mundos sem perder contato com eles, certo? E aí, isso aí provavelmente é obra daquele ser do meio ali, que nós não sabemos se é o Khonshu, se é o Jake Locke, que diabo que é aquilo, o ser dos apagões, certo? O grande matador de todo mundo, o psicopata que está arregaçando todo mundo, ok? E a gente descobre também que a Leila é filha de um arqueólogo que morreu, ok? Assim como nos quadrinhos, o par romântico do Mark Spector chama-se Marlene, e a Marlene ela era filha de um arqueólogo que foi morto pelo mercenário Bushman, que quando o Mark Spector tentou impedir a morte dos arqueólogos, ele foi contra, o Bushman bateu no Mark Spector até quase morte, e aí então deixando o Mark Spector à beira da morte, ele foi encontrado por um grupo de adoradores de Khonshu, levado até os pés de Khonshu, e Khonshu incorporou no Mark Spector, tornando o Mark Spector seu avatar. Então foi assim que o Mark Spector tornou-se avatar de Khonshu. Depois ele retorna e dá uma surra no Bushman, mata o Bushman, ok? Mas aqui nós não sabemos, nós não temos ainda a confirmação que foi Mark Spector que matou o pai da Leila. E essa história ainda não foi contada para Leila, está sendo guardada até pelo próprio Arthur Harrow. O Arthur Harrow não sei se é por conta da informação que ele tem de que arqueólogos foram mortos e o principal suspeito é o Mark Spector, certo? Já que eles têm acesso aos dados da polícia, ou uma outra identidade utilizou o corpo do Mark Spector para matar, certo? Esses arqueólogos. Entre esses arqueólogos estava o pai da Leila, e o Mark, já casado com a Leila, não pôde contar para ela, não pôde revelar, então ficou assim, suspenso quem foi o assassino. Então a Leila não sabe que o Mark estava presente no dia que o pai dela morreu, ela só sabe que o pai dela morreu para mercenários, provavelmente, no deserto, ok? Então é essa uma dos detalhes, que é a mesma história da Marlene nos quadrinhos. A diferença é que sabia-se que o Bushman era o assassino, ok? E dando sequência a essa cena, tem a conversa entre elas, e aí a gente tem a primeira cena de apagão, a primeira cena de porradaria e de ação, já no início do episódio, logo depois que a Leila conversa com aquela amiga da família que faz os documentos falsificados, que é a cena do Mark Spector lutando contra aqueles três meliantes que mataram o informante dele, certo? E aí quando ele chega, ele tem que trocar porrada com os três vagabundos, certo? E aí, de repente, meu amigo, na hora... não sei se vocês perceberam aquele tapão do Will Smith que ele deu no moleque. Ali claramente nos deixa claro que o Mark Spector não é um assassino de graça. Ele olhou para a cara do moleque, se ele fosse um assassinão mesmo, ele tinha rachado o moleque no meio, na porrada. Ele tinha dado um murrão para quebrar coisa do cidadão. Não quebrou nada do cidadão. Ele deu um tapa do Will Smith ali, ó, piadinha ali do Oscar, pá, deu um tabefe no moleque, sendo que ele poderia ter estragado a cara do moleque ali, certo? Ele não quis fazer isso, muito estranho, não acham? E aí, de repente, ele olha no reflexo e a gente vê alguém que nós imaginamos que seja o Steven Grant falando: Mark, não faça isso. Na hora que ele ia matar um dos três capangas lá, certo? Com a faca no gogó. Ele olha no reflexo e fala: Mark, não faça isso. Mas ali, não necessariamente é o Steven Grant, tá? Ali pode ser essa terceira identidade que se passa por Steven Grant para ludibriar o Mark Spector, aliviar a mente do Mark Spector, e aí naquele momento de estresse, de tensão, onde a mente do Mark Spector não está preparada para se defender, ela cede o corpo para esse assassino, certo?
O que é muito estranho, porque toda vez que esse apagão, esse apagão mesmo, que ele vira os olhinhos assim, acontece, todo mundo aparece morto depois, menos ele. Porém, dessa vez, os 3 caras fugiram. Os 3 caras foram liberados. Ou algo fez com que o Mark Spector liberasse esses 3 personagens. Algo fez com que o Mark Spector / Steven Grant não matasse eles. Isso é uma atitude típica do Steven Grant e não do Mark Spector, o que nos deixa muito intrigados. Porque sempre que teve um apagão, teve morte. Certo? Muito sangue, pelo menos. E aí, logo na sequência, ele acorda dentro de um táxi, ok? Indo para o aeroporto. Aí ele pede para parar, ele encontra aqueles 3 meliantes lá. E aí ele vai lá tirar satisfação com esses meliantes. Os caras fogem, ele corre atrás dos meliantes, enfia a bolacha nos meliantes. Nessa cena da perseguição, não sei se vocês viram, mas aqui no cantinho direito, aqui, ó, bem escondidinho, tem ali, ó, uma câmerazinha safada aparecendo. Ô, Mário, deu mole, hein? Podia ter... Pô, até eu vi, irmão. Pô, ficou muito descarado, hein? Cuidado aí, Mário. Próxima vez, ó, esconde direitinho aí que se câmera apareceu, não ficou bonito pra vocês, não. Mas, enfim. Nessa cena de perseguição, novamente o Mark Spector tá lá, prestes a rasgar a cara do maluco. Aparece uma voz parecida com a do Steven Grant, mas ainda não sabemos se é o Steven Grant. E pede pro Mark não fazer isso. Quando o Mark se desconcentra, ele vira o zoinho. Quando ele abre os olhinhos de novo, ele acorda no meio de um penhasco com esses 3 malucos. Desses 3, um morto, o outro na beira da morte com a faca dentro do bucho, que você ouve até barulhinho saindo, o que é muito estranho até para a Disney, tá? A Disney não está acostumada a fazer esse tipo de chacina, de carnificina, não. Muito estranho, mas enfim, legal que aconteceu. O Cavaleiro da Lua sem violência não é Cavaleiro da Lua, né? Tem como você deixar a violência velada, mas ela existe. Não tem como você não botar violência nas histórias do Cavaleiro da Lua. Ele é muito violento nos quadrinhos. Ele não mede esforços para arrancar informações, ok? E aí nós temos o terceiro rapazinho, que é aquele do cabelinho vermelho, com aquela mantinha ali, aquele cachecol marrom, muito parecido com a cor da roupa do Arthur Harrow. E aí nós temos, desculpa, meu nariz está extremamente coçando, estou com uma pequena crisinha de alergia, então se eu espirrar aqui no meio do vídeo, vocês vão me perdoar, ok? Então vamos lá. E aí ele, pô, não, me fala onde é que tá, o Khonshu manda ele botar o moleque na beira do abismo, ele fala, pô, não quero matar o moleque, o Khonshu, ele vai falar. Pra mim, claramente, Khonshu deu aquela manipulada no Mark Spector, porque sabia que o Mark Spector não tinha bolas para cumprir o que o Khonshu gostaria, que é, ó, matar. Tirar a informação e depois botar para dormir. E aí ele já sabia que o moleque ia se matar, ou pelo menos ele sabia que ele ia botar o Mark Spector para matar o moleque de algum jeito. Ok? Mas ele ainda precisava da informação e não conseguiu. Certo? Então eu acho que o Khonshu ia botar o Mark Spector para jogar o moleque de qualquer maneira ali por cima. Ou ele ia pegar essa outra identidade que eu acredito que exista. E ó, abrir a mãozinha e deixar o moleque dropar lá de cima de qualquer forma. Aquele moleque não ia sair vivo dali não. Beleza? E aí é nesse momento que a gente se questiona. Toda vez que aparece um reflexo e o Mark Spector vira os olhinhos. Será que esse momento não é um momento que a terceira identidade toma conta? É sempre quando esse espelho... quando ele tira a concentração, quando não é algo voluntário do Mark Spector ou do Steven Grant, que eles entram num nível assim, de desconcentração tão alto que essa terceira identidade consegue tomar. A gente não sabe aí, eu quero essas respostas e eu espero que essas respostas venham até o último episódio. Não faz sentido a gente terminar a série sem saber que existe mais uma personalidade ali para ele combater, ok? E aí, né, ainda fica mais uma pergunta, se essa terceira identidade for exatamente o Khonshu tomando 100% de conta, né? 100% conta do Mark Spector, como nenhum outro avatar de repente teria conseguido, que não seja ali dentro da pirâmide, né? E por falar em pirâmide, a cena da pirâmide é uma cena muito intrigante, certo? No momento que o Khonshu, estranhamente, tem o poder de mover a lua de lugar. Mas no momento que ele precisa mover o céu, ele precisa do avatar dele para auxiliar. Eu achei muito estranho isso. Mas para mexer a lua de lugar e botar ela para fazer um eclipse e chamar a atenção dos outros deuses, ele não precisou do poder, da presença do Mark Spector. Okay? Ele não precisou do avatar dele na Terra. E aí a gente fica questionando
né, o quanto esses deuses realmente precisam dos avatares e para que eles precisam dos avatares, certo? A gente vai ver muito bem nessa cena da pirâmide o quão estranho é. E aí a gente ainda precisa pegar mais ideias de como foi o período em que o Mark Spector, ou é que o Arthur Harrow era o avatar do Khonshu. O que aconteceu ali, né? O quanto o Khonshu massacrou o Arthur Harrow, o quanto isso é verdade e o quanto isso foi mentira, certo? A gente não tem como saber isso aí. A gente vai ter essas respostas em alguns flashbacks, eu acredito, ou pelo menos o Arthur Harrow contando a história, né? Lembrando que lá no final ele fala que ele foi forjado daquele jeito, ele se tornou aquilo que ele é hoje graças ao Khonshu. Okay? Então é assim, nós não sabemos exatamente quem é o vilão da série, né? E aí nessa cena da pirâmide a gente tem aquela a primeira aparição de outros avatares que não sejam apenas o Mark Spector. Então a gente tem a presença do avatar da Isis, temos a presença do avatar do Horus, do Osíris, da Tefnut e da Hathor, ou Hathor, que é aquela que sai e fala com o Mark Spector e deixa meio no ar que rolou que o Khonshu e a Hathor já deram umas gratinadas aí no passado, viu? Ó, deram, enfim. Vocês entenderam o que eu tô falando. Então, e o Khonshu nunca ter falado isso e a Hathor ter citado. Então, assim, eu tô de olho nessa mina aí que ela tá muito suspeita, tá? Ela tá muito estranha essa presença dela aí, ok? E aí nós vemos os avatares sendo possuídos pelos deuses, conversando com o Khonshu, e aí a gente vê o quão Khonshu é desequilibrado, o quanto o Khonshu é chato, é mal educado, é bizarro. O Khonshu é um ser extremamente desagradável. Okay? Durante toda a série ele atrapalha mais do que ajuda, tirando o último episódio, a última cena do Khonshu, onde a gente fica ali, pô, o cara, velho, fez um sacrifício, estranho isso, né? O quão importante é essa missão do Khonshu para ele se sacrificar na esperança de que o Mark Spector vai libertar ele, né? Provavelmente o Mark Spector sabe como faz isso, certo? Então nós temos aí essa cena da pirâmide, onde nós vemos apenas 5 avatares, mais o Arthur Harrow, que oficialmente não é avatar de ninguém, certo? Mas já foi avatar e ele foi convidado, então ele conhece, ele já passou pela experiência de participar daquele conselho, ele sabe como funciona aquele conselho, ok? Para ele não foi nada estranho, certo? Ou seja, ele já foi naquele conselho mais vezes, provavelmente amando e por conta das lambanças do Khonshu, provavelmente, certo? E aí nós temos essa cena onde a Hathor é muito estranha, onde nós não temos os outros avatares, ok? E aí a gente vai lá no finalzinho do vídeo, você vai ver. A gente vai lá nos créditos do vídeo, onde a gente vê uma cena com algumas estátuas. A gente vai chegar lá, beleza? Depois que a gente vê pela cena da pirâmide, a gente tem a cena do Mark Spector conversando com a Layla. Eles se encontram no Cairo, atrás da tal da tumba do Senfu. Senfu é um ser que pode ter sido até um avatar do Khonshu, certo? Porque nós temos essa referência de que o Khonshu ele lembra da noite exata em que o Senfu criou aquele mapa estelar que a gente vai falar daqui a pouco. E aí ele lembra daquilo com muita... Então pode ser que esse tal desse Senfu, o cara que escreveu o mapa de onde encontrar a tumba da Amit, seja o avatar do Khonshu que enterrou a Amit naquele devido lugar e ele criou esse mapa para gerar essa referência para que no futuro alguém encontrasse. Pode ser isso, hein? E aí nessa cena, o que eles encontram, que a gente tem o primeiro contato com o Anton Mogart, o Homem da Meia-Noite, que é um dos vilões mais clássicos aí do Cavaleiro da Lua, certo? Ele aparece várias vezes lutando contra o Cavaleiro da Lua, que é apenas um ladrão de arte, um ladrão de antiguidades. Ele simplesmente coleciona e ele age normalmente exatamente à meia-noite. É isso, essa é a função dele. Ele gosta de fazer as coisas à meia-noite. Ele é um cara treinado em luta, mas que não tem nenhuma outra habilidade que não seja treinamento de luta. Ele não tem nenhum poder especial, certo? Ele é muito parecido com o Coringa do Cavaleiro da Lua, no momento que, na história em quadrinho, ele cai num poço, ele fica preso no esgoto, desmaiado por muito tempo, e aí quando ele acorda todo desfigurado, parecendo o Coringa, que caiu no negócio né? O que será que tem diabo do esgoto de Nova York, hein? Porque foi no esgoto de Nova York que o cara passou lá, ele volta com a cara toda desfigurada, igualinho que nem o Coringa, muito estranho, né? Enfim.
E aí a gente vê naquela cena o quanto que o Mark Spector não é tão perspicaz assim, ele é meio atrapalhado, ele tem muitas habilidades de luta, ele é um cara muito bem treinado na luta, na batalha, na porredaria, na porrelharia, mas ele é extremamente desengonçado socialmente, ele é ridiculamente desengonçado socialmente, ok? O que me leva a pensar que existe sim uma outra entidade, eu gosto de reforçar isso, que tenha mais essas habilidades sociais, que nem o Steven nem o Mark tem. Eu duvido que o Mark Spector consiga convidar uma mulher para ir sair para um jantar, comer carne com ele, né? E armar todo aquele esquema que a gente viu no primeiro episódio que deu ruim, certo? Pro Steven Grant, certo? No final ele achou que ainda era sexta-feira, então o Mark Spector não iria falhar nessa sexta-feira, certo? Alguém falhou nessa sexta-feira, não foi o Mark Spector, certo? Por isso que eu tô falando, muito estranho. E o Mark Spector tem essa habilidade de chamar uma mulher para sair, tal, para arranjar uma mina pro Steven Grant. Muito estranho, muito estranho. E a gente vê isso porque na hora que o Anton Mogart pergunta para ele, pô, e aí, irmão, o que vocês vieram fazer aqui? Eu tô perguntando pro teu mano aí, não é pra tu não, mina. Aí o cara fala, e aí, eu vim só dar uma olhadinha? Estranho, né? Um cara, né, todo confiante, bom da porradaria, não sei o que, gaguejar daquele jeito e tropeçar nas próprias palavras, estranho, né? Isso que me deixa muito claro que ele é bem atrapalhado mesmo, que ele é bem inseguro, certo? Ele parece que ele não confia muito em si mesmo em vários aspectos, e ele é muito relutante em usar a armadura do cavaleiro. Ficou claro quando o Khonshu fala, bota cá a armadura, a Layla fica olhando, e aí, irmão, tu vai botar ou não vai botar a armadura? De repente ele desaparece e aparece com a armadura, certo? Nesse momento que ele aparece com a armadura, posso estar enganado, me corrijam vocês, mas a sensação que eu tenho é que ele está evitando matar pessoas. Ele luta ao máximo para no máximo ferir, mas ele tenta não matar ninguém. O tempo inteiro ele evita ao máximo matar pessoas. Diferente do cara que aparece nos apagões e quando volta tá todo mundo morto. Por exemplo, na cena que ele vai na primeira cena que ele aparece, que ele tira as duas luzes e joga em dois caras que estão armados, ele mira nas pistolas. Por que ele não mirou no meio da fuça aqui? Ei, telho, bem aqui. Por que, meu camarada? Por que ele tacou na mãozinha dos vagabundos? Podia ter tacado no meio do bucho, rachado a barriga do cara no meio, arrancado um tampo da testa do vagabundo. Mas não, tacou na raminha do cara. Desarmou só os caras. Por que, que ele está segurando a força dele? Vamos lembrar do Cavaleiro da Lua no segundo episódio? Ele pega a parada com a mão, quando ele está ainda de Senhor da Lua, que é o Steven Grant, que não tem muito controle, não sabe que é tão forte assim, que ele pega um para-choque com a mão, arranca do carro. Um para-choque, ele amassa só com a mão. Por que diabos ele iria segurar as pancadas, meu amigo? Um murro bem dado do Cavaleiro da Lua abre um buraco na cabeça de qualquer um. Um chute muito forte, como ele deu em algumas oportunidades nesse episódio, arranca o bucho de alguém fora, explode algum órgão ali dentro. Algum ossinho quebra ali dentro. Certo? Então por que ele estava segurando? Porque o Mark Spector não é um assassino. Um mercenário e um assassino não são necessariamente a mesma coisa. Mercenário é um cara contratado para fazer um serviço. Assassino é um cara que matou outra pessoa. É outra coisa completamente diferente. Entendem? Então é isso que eu estou tentando deixar claro, tentando deixar evidente aí. É que o Mark Spector não é um assassino. Ele apenas perdeu o controle no momento em que ele vê que a Layla estava em perigo. Ou ele se livrava daqueles caras o mais rápido possível, ou a Layla morria. E aí é nesse momento que ele utiliza mais da força dele, que até agora eu não entendi por que diabos ele não utilizou desde o início da luta. Utiliza mais a força dele, e aí começa a arrancar os tocos da mão dos caras, enfia um na barriga de cada um, ainda consegue chegar lá a tempo de salvar a Layla e ainda tacar uma luazinha nas costas do Anton. Ele podia ter tacado na cabeça. Um cara na distância que estava acertou as arminhas do maluco, acerta na cabeça de qualquer um na distância que ele arremessou ali. Mas não, tacou no meio das costas do cara, talvez só para incapacitar ele e derrubar ele do cavalo, mas o cara conseguiu sobreviver. Ou seja, vacilo do Mark Spector. Ok? Eu tacava, sei lá, na nuca, pum, ficava paraplégico ali. Caralho, que coisa ruim, hein? Feiura! Feiura! Não façam isso, eu não sou a favor desse tipo de violência, ok? Só nas séries, tá bom? Vamos lá. E aí, cara, a gente,
para mim, logo depois dessa sequência, a gente entra na cena mais enigmática e interessante, intrigante da série, e até então, de toda a série. O momento em que o Khonshu usa o Mark Spector, na verdade o Steven Grant, para voltar o céu no tempo. Por que eu estou falando voltar o céu no tempo? Porque a Terra permanece no mesmo lugar que ela estava. O planeta Terra não voltou no tempo, mas o céu voltou aproximadamente 2000 anos no tempo, citado pelo próprio Steven Grant, que diz que o tal do Senfu, que pode ter sido um avatar do Khonshu no passado, escreveu há aproximadamente uns 2000 anos atrás aquele mapinha, e que as estrelas se moveram no céu nesse período. Né? Nós temos aqui as efemérides, que os navegadores usam para saber em que posição a estrela está no dia. Então, naquele dia, naquele momento, você olha no céu, naquele ângulo, naquele grau, e aquela estrela vai estar ali. Eles têm um acompanhamento, os cientistas, os astrônomos têm um acompanhamento do movimento das estrelas no céu, ok? Então, eles conseguem acompanhar. Eles criaram as coisas chamadas efemérides, essa carta chamada efemérides. E aí não adianta você olhar e procurar no céu onde é que está essa constelação que eles estavam procurando, porque essa constelação estava em um outro lugar completamente diferente, certo? E nessa cena você percebe que tem um momento que você vê umas bolinhas subindo e descendo. Se você parar para prestar atenção, vai dando umas pausas, qualquer coisa. Eu vou botar aqui uma imagem para vocês agora. Ali são as fases da Lua. A posição da Lua naquele dia, naquela hora exata, naquele momento, a Lua andou e fez fases diferentes. Você percebe ali, certo? Enquanto estava voltando no tempo. E aquela Lua, você percebe que ela está em movimento, e aí me deixou intrigado em saber se ele está voltando o céu no tempo, como se fosse... Imagina que aquilo ali é uma cúpula gigantesca, e você está só rodando a cúpula. O céu, na verdade, o universo continua estático no mesmo lugar, mas você vê a cúpula mexendo, a cúpula do céu do planeta Terra. E aí a gente não sabe se é só naquela região onde o horizonte deles pode ver, ok? Porque aparentemente a gente só tem isso aí registrado no Cairo, né? Onde eles estão, ali perto das pirâmides do Egito. A gente não tem nenhum registro disso em outro lugar do planeta Terra, até agora na Marvel, pelo menos. Então o que a gente tem de registro é as pessoas que estavam no Cairo viram. Então pode ser que somente aquela cúpula ali onde o horizonte do Khonshu consegue ver, as estrelas se mexeram. O restante do céu de todos os outros lugares do planeta não. É como se fosse simplesmente virar páginas de um livro. O livro continua parado, aquela página oficial está lá. Você está voltando rapidamente as páginas do livro para olhar aquela página específica e depois você volta tudo de uma vez. Porque a gente não viu o que aconteceu depois. Na hora que o Khonshu começa a desvanecer, se aquele céu continua no mesmo lugar, ou ele volta rapidamente num estalar de dedos, como se fosse assim, tá tudo aqui e de repente volta. Não tem toda aquela cena voltando, aquele rewind, assim, como a gente viu as estrelas se movendo e tal. A gente não viu aquilo, né? Então a gente não sabe se o céu parou ali onde está, ok? Ou se foi só a imagem do céu que eles precisaram voltar, e aí infelizmente todo mundo do planeta teve que ver aquilo, todo mundo do Egito, pelo menos ali do Cairo, conseguiu ver aquele fenômeno bizarro, porque o Arthur Harrow viu aquele fenômeno bizarro. E é muito intrigante, né? E aí a gente não sabe se depois somente teve uma volta automática. Se o céu ficou daquele jeito, vai dar uma cagada na vida de todo mundo no planeta, né? Vai dar uma zoada na vida de todo mundo. Quem precisa do céu para alguma coisa já era, ok? Então é muito estranha essa cena aí. Essa cena não tem uma explicação lógica ainda, não apareceu. Deve aparecer no próximo episódio, alguma coisa falando sobre o fenômeno do céu que mexeu, que virou a bizarrice do céu do Egito, ok? O que a gente sabe é que o Khonshu fez um sacrifício ali, confiando ao Steven Grant que lhe levasse essa informação e fizesse com que o Mark Spector fosse atrás do Khonshu para liberar o Khonshu. Então, agora, meus amigos, nós não temos Mark Spector com poder, nem Steven Grant com poder. Eles estão sem poderes. São só seres humanos normais agora. O Steven Grant com a sua noção de Egito, de não sei o quê, e o Mark Spector com a sua noção de porradaria, estratégia, guerrilha, enfim, né? E aí agora a gente vai ter, até o final da série, vamos ver quantos episódios vão levar, a gente vai precisar para que o Mark Spector
recupere a estátua do Khonshu, já que o Khonshu fez o sacrifício, ok? E aí os deuses remanescentes transformaram o Khonshu numa estátua, assim como lá nos créditos, dá uma sacada nessa imagem, lá nos créditos do episódio, você vê várias estatuazinhas, cara. Será que aquelas estatuazinhas são dos outros deuses que não apareceram, não tem avatares? Eram 9 deuses. Quais são os deuses que a gente viu citados até agora? Os 5 que apareceram: Horus, Osíris, Ísis, Haftor e Tefnut. 5. Também temos o Khonshu, que não sabemos se faz parte da Enéade ou não, ou é só um deus secundário. A Amit, que também, teoricamente, não era para ser uma deusa, mas pode ser que no MCU ela seja uma deusa. Ainda faltam 2 deuses que não apareceram ainda. Mas a gente viu várias estatuazinhas nos créditos ali, inclusive 3 sendo mais destacadas na luz, ok? As 3 do meio são destacadas no centro, enquanto as outras são mais escurecidas no fundo. E essas 3 entidades ainda podem nos ser apresentadas. Também temos a Bast. Bast é a deusa de Wakanda, ok? E ela é uma das 9 deusas do Egito nos quadrinhos da Marvel. Não quer dizer que na série nós tenhamos a Bast como, porque o Khonshu é um dos 9 deuses. Ok? Não sabemos se teremos a Bast também como uma das 9 deusas específicas ou somente uma deusa secundária que não faz parte da Enéade. Beleza? E é isso, meus queridos. Essa é a nossa revisão do Cavaleiro da Lua. Espero que nos próximos episódios tenhamos mais respostas e mais perguntas para fomentar mais ideias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, joinha, se inscreve no canal. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no canal. Fiquem com Deus, até a próxima que eu vou nessa. Fui, valeu! Era negra, hein? O bagulho vai aparecer já já.